Nono ano. Na quarta-feira, depois do feriado, vocês foram lá na escola levar a lista de atividades e pegaram uma outra, correto? É essa atividade que nós vamos resolver agora. Se você abriu o pacote e pegou essa atividade física, você percebeu que essas atividades estão um pouquinho mais difíceis do que o normal. Eu coloquei ela de propósito. É a última vez, é a última atividade que nós vamos fazer sobre força, sobre as leis de Newton, relacionado ao módulo 6 e ao módulo 7 da apostila. Aí depois nós vamos passar para a eletricidade. Então, é um pouco mais difícil de propósito. Mas enquanto nós estivermos resolvendo esses exercícios, eu vou tentar comentar ao máximo sobre as outras coisas relacionadas a essa matéria. Pode ser até que eu volte esporadicamente para fazer outro vídeo comentando, resolvendo outras atividades aleatórias da apostila e tudo mais. Correto? Então vamos resolver atividade por atividade e tentar comentar o máximo possível. Correto? A1, eu já vou logo te falar de cara que é uma questão da PUC de Minas Gerais. Você faz esse tipo de prova quando você está no fim do ensino médio, você vai se candidatar a uma faculdade, e eu vou te falar que as alternativas desse material, elas estão erradas, e eu vou te falar quais que são as alternativas corretas. Por quê? A gente vai encontrar aqui mais de uma alternativa correta, correto? Quer ver? Olha só, tendo em vista a primeira lei de Newton, pode-se afirmar que... Gente, primeira lei de Newton é essa daqui, ó. Um corpo tende a ficar em repouso, ignora esse movimento aqui, um corpo em repouso tende a ficar em repouso até que uma força atue sobre ele. E também, novamente, um corpo tende a ficar em movimento até que, não minto, um corpo em movimento tende a ficar em movimento até que uma força atue sobre ele. Falei com você no outro vídeo. Esse tablet está parado aqui agora, correto? Ele está em repouso. Se eu solto ele, ele cai. Por quê? Porque eu tenho uma força que está atuando sobre ele, que é a força da gravidade. Um outro exemplo é esse mesmo tablet parado agora no solo e eu preciso de uma força para fazer ele se mover, correto? Aí tu para assim, Pedro, quer ver? Ó? É até a alternativa C que tem aí, ó. Ela se aplica tanto a objetos em movimento quanto a objeto em repousos. Aí você fala assim, essa alternativa tá errada, sabe por quê? Porque quando eu tenho uma bola, eu chuto essa bola. É a primeira lei de Newton, a bola tá em repouso, eu imprimi uma força sobre ela e ela passou e tá em movimento. Mas um corpo em movimento tende a ficar em movimento até que uma força atue sobre ela. Mas não tem nenhuma força atuando sobre essa bola e essa bola ela foi perdendo velocidade até parar. Correto? Que força está atuando sobre ela? A força da resistência do ar, a do atrito do solo. Tem várias forças ali que fazem com que aquela bola pare. Correto? No vácuo, por exemplo, um corpo em movimento, ele nunca vai parar. Porque não tem forças no vácuo, não tem forças no espaço. Correto? Aí, deixa eu te falar quais que são as verdadeiras alternativas sobre essa questão, porque nessa daí do material nós encontramos mais de uma certa. Alternativa A, Cauane. Se um objeto está em repouso, não há forças atuando sobre ele. Cara, corre um grande risco de você responder que essa questão é a verdadeira. Até aqui eu estava mostrando para a Cauane por que essa questão é falsa. Que ela faz muito sentido. Um corpo está em repouso, um corpo não está em movimento, quando a força resultante, quando a resultante de todas as forças é zero. Eu somei todas as minhas forças, essa força deu zero, essa força deu nula, esse corpo, ele nem necessariamente parado está, sabia, Cauane? Ele nem necessariamente parado está, ele está sem aceleração. Porque, por exemplo, aqui, ó, esse corpo aqui, por exemplo, Cauane, eu tenho uma força de 5 newtons para cá e eu tenho uma força de 5 newtons para cá. Tem força sobre ele? Tem forças naquele corpo? Tem. Ele tá parado? Tá. Não. Porque força gera aceleração. Força não gera velocidade. Esse corpo ele pode estar em movimento, por exemplo, com velocidade constante. Fala, correto? Por exemplo, sabe paraquedas?
quando tu pula de um avião? Pulou de um avião. Tu tá caindo em queda livre, então você tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Correto? Então você é esse bloquinho daqui e tu tem uma força te jogando pra baixo, que é a força da gravidade. Correto? Que no caso você tá atuando aqui, ó, a gravidade é uma aceleração, é a tua força peso. Para de fazer esse barulho. Tá me dando minhas tudo. É a força peso. Mas, Cauane, quando tu abre o paraquedas, você não tá mais aumentando sua velocidade, você tá com velocidade constante. Por quê? É como se você tivesse a sua força peso sendo equilibrado com a força de resistência do ar. Tem força sobre o seu corpo. Essa força é igual a essa, elas estão opostas. Tu tá parado no ar? Não. Tu tá caindo em velocidade constante. A A, ela tende a fazer com que tu marque ela, mas ela tá errada. A B, é uma tendência natural dos objetos buscarem permanecer em repouso. Ela tá certa até aí, mas ela tá faltando uma coisa. Se eles estiverem em repouso. Porque um corpo em movimento, a tendência dele é ficar em movimento. É uma tendência natural dos objetos permanecerem em repouso, se eles estiverem em repouso. Correto? C, Cauane. Ela se aplica tanto a objetos em movimento quanto a objetos em repouso. Verdade? Lê a fórmula. Lê o enunciado da primeira lei de Newton. Ela não me fala só de objetos em repouso. Ela não me fala só de objetos em movimentos. Ela fala de ambos. Correto? D. Uma força sempre causa o movimento de um objeto. Esse aqui é um exemplo que não. Esse corpo inicialmente em repouso, se eu tenho uma força de 5 newtons para lá, sim, ele está em movimento. Ele está tendo uma aceleração para lá. Mas se eu pego uma força de mesma intensidade no sentido inverso, esse corpo vai ficar em repouso. Então, não necessariamente há movimento quando há forças. Tem forças atuando sobre mim, a força peso. Eu estou imprimindo uma força peso no chão. Mas por que eu não estou afundando o chão com a minha força? Porque o chão está me devolvendo essa mesma força de mesma intensidade, segundo a terceira lei de Newton. Aí a E, eu nem lembro como que tá E no material, porque a E no material de vocês ela também tá certa, mas a alternativa correta da PUC ela seria nenhuma das alternativas anteriores. E a gente tem lá a correta, que é a letra C, mas no material de vocês, deixa eu achar aqui, tá aqui. No material de vocês, ela tá assim, ó. Havendo força, a variação de velocidade. Havendo força, a aceleração. Essa tá certa. Correto? Então, meio que tornaria ambas questões verdadeiras. Chu, letra C, correto? 3. Por que eu não vou fazer a 2? Porque eu quero fazer questões assim que... Porque a 2 ela é muito similar a 1 e eu quero fazer questões que são muito diferentes da outra. No interior de um avião em que se desloca horizontalmente em relação ao solo, com velocidade constante de 1000 km por hora, um passageiro deixa cair um corpo. Observe a ilustração na qual estão indicados 4 pontos no piso do corredor do avião e a posição desse passageiro. O corpo, ao cair, atinge o piso do avião próximo ao ponto indicado em que letra, Cauane? Essa é uma questão muito simples. Essa questão resumindo é o seguinte: tu tá dentro de um avião, tá com uma maçã na mão, aí tu vai lá e deixa a maçã cair. Onde que a maçã vai cair? O avião tá em movimento, correto? Ela vai cair para trás de você, ela vai cair aonde que tu tá, ela vai cair um pouco na tua frente, um pouco atrás, ela vai cair lá na frente. É uma questão muito comum. Depende da força. Não, que for, não tem força. Ué, se Não, cair- ele vai largar a maçã. Porque olha só, se ela eu... vai rolar. Não, presta atenção. Eu tô com esse pilô aqui. Não, é onde que ela vai cair, Cauane, não viaja. Não viajem você também, alunos. Olha só aqui pra mim. Eu estou parado aqui. Estou parado. Eu tenho aqui, ó, ponto A, aonde que eu estou, ponto B um pouco na frente, ponto C um pouco atrás, correto? Aonde que meu pilô vai cair? No ponto A, ela vai onde que eu tô.
E se eu estiver andando de skate, agora eu estou em movimento aqui a 10 metros por segundo, é uma velocidade considerável. Estou andando aqui a 10 metros por segundo e eu solto esse skate. Onde que ela vai cair? Ela vai cair um pouco atrás de mim, um pouco à minha frente, ou onde que eu estou? Vai cair na frente. Por quê? Ué. Primeira lei de Newton. Um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Entendeu? Então, eu tô com o meu piloto aqui em movimento, se eu solto ele, ele tende a ficar em movimento. Você viu que mesmo eu estando com o movimento pouco, aonde que... Ó, tá me pegando aqui? Não. Não? Beleza, aqui ó, eu vou soltar aqui ó, eu solto isso aqui ó, eles não vão conseguir ver. Eu já fiz isso na sala de aula, quando eu falei sobre trajetória. Até que eu brinquei assim, que eu até corri em sala de aula, que eu vinha correndo, aí eu tacava o piloto pro alto, aí o piloto caía exatamente onde que eu tava. Tipo assim, como que eu, aqui ó, tá entendendo? O piloto caiu lá atrás, depois a gente pega ele, pega outro. Eu não imprimia força nele pra frente. Quando a minha mão ela tá vindo aqui pra trás, ó, eu imprimo força só pra cima, ele segue. Porque ele estava em movimento pra lá, então ele tende a ficar em movimento pra lá. Quer um exemplo disso? Tu tá andando de skate. 5 metros por segundo. 10 metros por segundo. Aí tu vai. Aí o que acontece? Agarra uma pedrinha na roda do skate. O que vai acontecer com você? Nossa, você vai ser arremessado pra frente. Tem uma questão federal que fala assim, é correto afirmar que o skatista foi arremessado para frente? Não, não é exato. É certo falar que o skatista foi arremessado para frente? Não, não é exato. Ele não foi arremessado. Nenhuma força atuou sobre aquele menino. Ele estava andando assim. Quando o skate para, não tem uma força que empurra aquele menino. Tem uma força que para o skate. Entendeu? E o corpo do menino, que era o menino que estava em movimento, entendeu o movimento que ele estava. Então, dadas essas alternativas, o avião vai cair exatamente aqui. O avião? A maçã. O objeto que ele estava. Correto? Diferente de... E o skate aqui? O skate ela cairia um pouco mais para trás, o skate não. Vamos supor que, ó, o menino tá andando de skate aqui. João Pedro estava andando de skate e no ponto P largou uma maçã. A maçã tocou o solo quando João Pedro estava no ponto S. Qual foi o ponto que a maçã caiu? No ponto S. A maçã fez esse trajeto aqui, ó. Se o João Pedro tivesse no ponto R, quando a maçã tivesse tocado o solo, ela teria caído no ponto R. Se o João Pedro estivesse no ponto R, quando a maçã teria tocado o solo, a maçã cairia no ponto R também. Ela vai seguir o movimento. Free Fire, Pugby, Call of Duty, foi assim, COD, Fortnite. Quando o drop estiver caindo, quando vocês verem o avião do drop caindo, reparem que o drop ele não vai cair na vertical. Ele vai largar o drop lá na frente. Correto? Aí você vai ver o drop. O drop não vai cair necessariamente na vertical, ele vem no céu. Ele vai seguir o avião. Se não estiver seguindo, pode mandar um e-mail pro jogo. Como é que é? O avião vem, cai, o avião vai embora? Tá errado? Pode ser uma questão de prova até. Isso daqui, um avião largar um drop e ele ter esse movimento aqui, ó, não é certo? O movimento certo para se largar um drop é esse? Por quê? Vamos formular uma questão? Tem uma questão muito boba, mas não tá no material do nono ano, mas tá no do primeiro. Uma comunidade carente, uma comunidade indígena, uma comunidade rural foi abalada por fortes chuvas e ficou ilhadas. Então um avião do exército ficou encarregado de levar drops de suprimentos para essa aldeia, para essa vila. Correto? Aí ele pergunta qual que é a trajetória do drop de alimentos, qual que é a trajetória do drop de alimentos em relação ao morador da vila que estava no solo. Essa é a minha questão. Essa daqui não é a trajetória, ele nunca vai cair em linha reta.
Porque, tá, ela ainda fala assim, esse avião tava com uma velocidade constante de 1000 km por hora. Muito alto. Então, olha só, ele tava assim. Então, o drop também tá 1000 km por hora. Então, quando esse drop ele é largado, ele tá com uma velocidade para aquele sentido de 1000 km por hora. Então, quando ele solta, desacoplou, vou ignorar o avião agora, só o drop. Esse drop ele tende a ficar com a velocidade de 1000 km por hora, mas ele tá caindo. Então, a trajetória que ele vai fazer é essa parada. Correto? Próxima questão. Eu marquei aqui a 4. Mano, a 4 também ela deu uma viajada legal, mas mesmo assim ela é fácil. E eu fiz questões mais fáceis do que ela, mas eu vou fazer até alguns exemplos aqui antes de nós fazermos. Lê ela aí enquanto eu apago. É um corpo de 5 quilos. Que ela tá perguntando qual que é a força. O corpo de 5 quilos está em repouso. Aí ela pergunta qual é a força que eu tenho que imprimir para que ele obtenha uma velocidade, é diferente que a aceleração, para que eu obtenha uma velocidade de 15 metros por segundo em 3 segundos. Mas eu falei para vocês que a força resultante vai ser a massa do meu corpo vezes a aceleração que eu quero. Mas aqui, Cauã, olha só, eles me deram a velocidade e tempo. Tem como eu achar aceleração com a questão me dando velocidade e tempo? Tem, não tem? Vamos formular outra questão aqui. No vídeo passado, eu passei questões desse jeito, mas vamos lembrar? Olha só, Chu. Qual é a força que eu preciso imprimir em um corpo de 3 quilos para que ele tenha, olha só a diferença, para que ele tenha uma aceleração, não uma velocidade, de 4 metros por segundo ao quadrado. Força resultante, correto? Olha lá em cima. Força resultante vai ser igual à massa dele, 3, vezes a velocidade que eu quero. A minha força resultante vai ser 12 newtons. Vamos fazer outro exemplo, Chu? Olha aqui. Eu tenho um corpo, vou até colocar um pouquinho mais difícil, eu tenho 3 corpos. Um corpo tem 3 quilos, o outro corpo tem 4 quilos e o outro corpo tem 2 quilos. Correto? Imprimindo uma força de 18 newtons sobre esse corpo, qual que é a aceleração que eu vou ter? Olha só pra mim. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força que eu joguei é 18 newtons. A massa, 4 mais 3, 7. Mais 2, 9. Vai ser 9A. Então a aceleração desse corpo, ó, vai ser 18 sobre 9, 2 metros por segundo ao quadrado. Mas aqui, Cauã, a questão ela pegou pesado com a gente, porque ela não me dá uma aceleração, ela me dá qual é a velocidade que eu vou ter em 3 segundos. Então, tu imagina aqui, ó, aqui eu apertei o meu play, eu faço essa brincadeira com as crianças, o T0 é onde que eu aperto play, e esse 3 segundos aqui vai ser onde que eu aperto pause. Depois aqui mais ou menos aqui, ó, onde que vai ser o meu T3, onde que eu vou apertar meu pause, o meu bloco ele vai estar aqui, mas aqui a velocidade dele é 0, e aqui esse mesmo bloco vai estar com uma velocidade de 15 metros por segundo, e vão ter se passado 3 segundos. Mas eu sei que uma força gera uma aceleração que ela é diretamente proporcional à massa. Eu preciso achar essa aceleração aqui. Um corpo que variou 15 metros por segundo ao quadrado em 3 segundos, tem uma aceleração de... Como que é essa aceleração? Vamos reformular aqui, só para lembrar. Aceleração é a variação da velocidade, correto, Cauã? Correto, crianças? A variação da velocidade sobre a variação do tempo. Quanto que a minha velocidade variou? Ela sai do 0 e vai para o 15.
ao próprio 15. Em quantos segundos? 3. Isso daqui é o quê? 5 metros por segundo. É isso que é a minha aceleração. Ao quadrado. Sabe por que eu falei ao quadrado? É como se o aluno, sempre quando eu mesmo erro algum númerozinho, como isso ao quadrado, que alguém grita lá atrás, ao quadrado. A aceleração é metros por segundo ao quadrado. Agora sim, Cauane, olha só. Vou colocar aqui que foi um cálculo isolado anterior que eu fiz. Agora sim eu consigo calcular. A força resultante que eu quero é a massa vezes a aceleração. A força que eu preciso para colocar um corpo a 5 metros por segundo, porque aí ele vai ter 5 no primeiro segundo, 10 no segundo segundo e 15 no terceiro segundo, vai ser a massa que ele tem vezes a aceleração que eu obtive. 5 vezes 5, essa força daqui, ela tem 25 newtons. Show? Dúvidas, Cauê? Difícil. O quê? Difícil. Você me empresta seu celular? Rapidinho. Esse aqui? Gente, leia uma questão 5 aí. Eu acho que o primeiro Homem-Aranha nem é da época deles. Eu vi outro. O primeiro Homem-Aranha, que ele para o trem. Hã? Acho que ele é o primeiro que ele para o trem. É o primeiro que ele para o trem. É aquele do Quando metrô. ele é picado? Hã? Quando ele é picado? Não, mas todos os Homem-Aranha ele é picada. Não. É, Todos? tudo. Até o 2? Até o 2. Não, o Não, 2 não, o 2 não. ele já tá. Não, é a primeira versão do Homem-Aranha. A questão... Ela tá falando sobre essa cena, deixa eu ver se eu consigo. Chu. Em um dos filmes do Homem-Aranha, ele consegue parar uma composição de metrô em aproximadamente 60 segundos. Ele demorou 1 minuto para parar o metrô, né? Considere que a massa total dos vagões sejam de 30 mil quilos. Correto? E a sua velocidade inicial fosse de 72 km por hora. O módulo da olha só, o módulo da força resultante, porque a gente vai ter essa força de forma negativa. Por quê? Porque a gente vai ter uma variação de velocidade aqui negativa. Porque aqui a velocidade inicial era 0 e a velocidade final é 15. Aqui a gente vai ter ao contrário. Ele vai estar em movimento, esse corpo vai estar em movimento e ela vai estar parada. Eu vou até colocar aqui, ó, essa força aqui um pouquinho diferente. Porque o meu corpo tá em movimento pra lá, olha aqui pra mim, o sentido do meu movimento é esse. Então o Homem-Aranha, ele fez a força no sentido contrário, ó. Né? Qual que foi a força que a questão tá perguntando? Chu, mesma forma. A questão me dá uma massa, me dá uma aceleração, não exatamente uma aceleração, correto? Porque ela me dá a velocidade, a variação de velocidade e o tempo que essa velocidade variou. E para eu calcular, vamos calcular a primeira aceleração? A aceleração foi uma aceleração negativa. Por quê? Porque quando o Homem-Aranha pega esse trem a 72 km por hora e faz com que a velocidade dele vai diminuindo, ele coloca esse trem no movimento
retardado. Né? Com sua velocidade diminuindo, o movimento torna-se retardado. Então a minha aceleração aqui ela vai estar negativa, quer ver? Ó? A minha aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo. A minha velocidade, 72 km, a minha aceleração ela tem que ser em metros por segundo ao quadrado. Quanto que é 72 km por hora em metros por segundo? 20. Vocês sabem disso. Tabelinha, olha no caderno, a tabelinha de conversão que o professor Pedro escreveu no quadro para vocês. Quilômetro por hora, metro por segundo. Correto? Isso daqui, ele sai de 72 km por hora, 20. Já vou colocar aqui assim, ó. Isso daqui é 20 metros por segundo. Variação de velocidade é a velocidade final menos a velocidade inicial. Correto? Sobre ΔT. Então vai ser, a velocidade final é 0. Sobre 20. Menos, aliás. Menos 20. Agora estamos tratando isso aqui em metros por segundo ao quadrado. Sobre os 60. Aí, show, a continha que eu tenho aqui, ó, é menos 20 sobre 60. Mas, meu aluno é ótimo. Eu quero que esse passo daqui, ó, olha aqui, Cauane, vocês podem até fazer, não condeno, mas lá no ensino médio, ou depois de ter estudado muito, eu me identifico muito com a física. O ideal não, o maravilhoso seria que esse passo aqui vocês fizessem de cabeça e vocês já chegassem até aqui. Professor, é muito complexo. 9º ano, é o primeiro ano que eu tô aprendendo físico, pega leve. Sim, eu tô pegando. É esse o processo. É esse o processo que nós estamos fazendo, passo a passo. E isso daqui, ó, eu vou cortar 0 com 0 e vou simplificar. A minha aceleração, Cauane, é menos 1/3 metros por segundo ao quadrado. Aí eu falo pra vocês, não tentem dividir 1/3, vai dar 0,33333, vai dar uma dízima. 1/3 de metro. 1/3 é você pegar 1 metro quadrado, 1 metro por segundo ao quadrado, e você dividir ele por 3. Simplesmente isso. Aí, Cauane, nós já temos a aceleração. Agora eu consigo fazer aqui a força. Ó. A minha força resultante, ela vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então, matei a questão, Cauane, olha só. A força resultante, ela quer o módulo. Então, eu vou cortar, não vou colocar isso aqui negativo. Entendeu? Porque a força, ela vai ser... E essa força, ela vai ser negativa porque a minha força, ela tá contra o movimento. A minha força tá parando o movimento. Por isso que ela fica negativa. Mas não deixa de ser uma força, né? A minha força vai ser a massa do meu cidadão, que vai ser 30.000 vezes 1/3, que é a aceleração. Cauane, cortei 3 com 30.000, ficou 10.000. Correto? 10.000 vezes 1 é os próprios 10.000. Tem aí 10.000. Tem aí na questão, se eu não me engano é a alternativa A. O Homem-Aranha conseguiu imprimir sobre o trem uma incrível velocidade de 10.000 newtons. Eu vou dividir esse vídeo em parte 1, parte 2. Vou pausar esse vídeo e já vou começar a gravar o outro logo de cara. Então você faz o mesmo. Fecha esse vídeo, abre o parte 2 e continua assistindo.